Boa noite. Boa noite. Tribunal nega recurso de José Dirceu e ele pode ir cumprir na cadeia a pena de 30 anos de prisão na Lava Jato. Condenado por corrupção, o ex-ministro aguardou em liberdade o julgamento do recurso. Polícia Federal acusa a presidente do PT de receber quase R$900 mil em propinas. Inquérito sobre a senadora Gleisi Hoffmann foi enviado ao ministro Dias Toffoli do Supremo. A divulgação da delação da JBS Friboi, que abalou a política brasileira, completa 1 ano. Temer foi denunciado 2 vezes, mas conseguiu barrar as ações na Câmara dos Deputados. Coronel da PM paulista é suspeito de ligação com um piloto de helicóptero envolvido com o PCC. Fotos em redes sociais mostram os dois juntos. A Secretaria da Segurança informa que está investigando. Operação contra a pornografia infantil prende 250 pessoas em todo o Brasil. Mais de 1 milhão de arquivos da internet foram analisados nos últimos 4 meses. O IBGE revela que falta trabalho para quase 28 milhões de brasileiros. O recorde negativo soma desempregados, subempregados e pessoas que desistiram de procurar emprego. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Em São Bernardo do Campo, as obras paradas foram retomadas. E para fazer andar, a prefeitura gastou menos, revisou contratos e organizou as contas. Com o programa Nota 1000, você pede a nota fiscal de serviços, concorre a prêmios e a cidade também ganha. Olha lá a Débora com o prêmio na mão. E olha lá a obra do piscinão do Passo andando. E a construção dos viadutos. Não para mais. São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Parada obrigatória na Veste Casa. São preços jamais vistos antes. A hora é agora. Lençol 260 fios com ou sem elástico a partir de R$16,99 cada. É pra acabar com tudo. Só R$16,99 cada. Porta travesseiro 260 fios por apenas R$12,99 cada. Kit colcha a partir de R$35,99 cada. Para, é isso mesmo. Só R$35,99 cada. Parada obrigatória é só amanhã na Veste Casa. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Os fatos que movimentam o Brasil e o mundo não param. E o jornalismo da Gazeta também não. Cumprir integralmente a legislação brasileira anticorrupção. A oposição diz que a situação é grave. É acusado de desviar mais de R$200 mil. A base do governo afirma que não há fatos comprometedores. Tudo o que é importante está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. ...250 pessoas foram presas numa grande operação contra crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil em todo o país.
Cerca de 2.600 policiais cumprem mais de 500 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 24 estados. Milhares de computadores e equipamentos eletrônicos foram apreendidos em 24 estados e também no Distrito Federal. Aparelhos onde os investigados armazenavam e compartilhavam imagens com conteúdo de abusos e exploração sexual infantil. Em 284 cidades do país, foram cumpridos 579 mandados de busca e apreensão. Se, durante a busca, os policiais encontrassem material pornográfico infantil, a pessoa era presa em flagrante. Mais de 130 prisões no país foram feitas desta forma. Na região metropolitana de São Paulo, o Emerson foi alvo de um mandado de busca. Foram lá, fizeram a busca e apreensão no computador, no meu celular, o computador da minha mãe, analisaram e também não deu nada. Aí foi hackeado, né? Tipo, eles constaram lá que foi hackeado lá o modem, que eles trouxeram o modem também. Somente o laudo pericial vai poder dizer se há ou não essa possibilidade de hacker ou qualquer outra coisa que eles venham a alegar. A ação foi a segunda fase da Operação Luz na Infância, que ocorreu em outubro do ano passado e prendeu 108 pessoas. Para reprimir abusos sexuais infantis cometidos pela internet, cerca de 2.600 policiais civis participaram da ação. Essa é a maior ação integrada de polícia judiciária já realizada no Brasil. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infanto-juvenil realizada no mundo em apenas um dia. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera como crimes os atos de adquirir, armazenar e compartilhar imagem de pornografia com criança ou adolescente. No Código Penal também é crime um adulto manter relação sexual com um menor de 14 anos. Para a polícia, a dificuldade é identificar esses criminosos. A Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública identificou os alvos que faziam mais de 150 acessos por dia a conteúdo com pornografia infantil na internet. Havia advogados, estudantes e até um médico. Sobre os presos em São Paulo, todos eram homens com idades entre 17 e 85 anos e muitos casados e com filhos. Quem armazena, ele pode se tornar amanhã uma pessoa que irá compartilhar, irá praticar os outros verbos do artigo, né? Ele pode produzir, ele pode querer praticar fisicamente um abuso sexual. Então, por isso que ele não é tolerável, o armazenamento. Assaltos na Zona Oeste de São Paulo terminam em morte. Nos 2 casos registrados por câmeras de segurança, policiais reagiram aos criminosos armados. 3 homens entram na padaria na rua Doutor Luiz Miliano, no Morumbi. Cada um vai para um lado. Em uma das mesas, um policial civil está jantando com 2 amigos. Um dos bandidos mostra a arma, anuncia o assalto e começa a recolher os objetos dos clientes. O policial reage. O amigo tenta fugir, corre em direção à porta e é baleado por um dos criminosos. A vítima, Alexandre Miller, de 49 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu. O policial ficou ferido e está internado. Os bandidos fugiram. Também na Zona Oeste, no bairro Rio Pequeno, uma policial militar foi abordada quando tirava o carro da garagem. Ao perceber a aproximação dos 3 criminosos, a PM atira de dentro do carro. Ela atinge um dos bandidos. Os comparsas revidam, mas a policial não é atingida. O ladrão foi socorrido e já foi reconhecido pela vítima. Os outros 2 criminosos fugiram. O Ministério Público Federal de Goiás acusou 11 brasileiros de formar uma organização criminosa e promover o Estado Islâmico aqui no Brasil. Segundo os procuradores, o grupo tentou recrutar jihadistas aqui para se juntar à organização terrorista na Síria e discutiu atentados no Brasil, além de ter planos de formar uma célula nacional do Estado Islâmico. A denúncia se baseia em conversas interceptadas pela Polícia Federal em aplicativos de mensagem e redes sociais. 2 denunciados estão presos.
O prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, do PSB, está preso na Polícia Federal, aqui na capital, depois que foram encontrados R$87 mil em dinheiro na casa dele. Os moradores da cidade, que fica na região metropolitana de São Paulo, pedem investigação. E os vereadores da base aliada evitam falar sobre a situação. Na cidade de quase 500 mil habitantes, o assunto é a prisão do prefeito Átila Jacomussi, do PSB. Tá todo mundo perdido, né? Não sabe o que vai acontecer, né? O cara tá preso e tirar licença, como se ele tivesse com um problema familiar. Eu vivo minha vida inteira aqui e ter uma política assim no meu município me dá muita vergonha. Houve até um pedido de abertura de um processo de impeachment na Câmara, rejeitado pela maioria dos vereadores. O único que votou a favor de uma possível cassação do mandato do prefeito foi o vereador do PT, Marcelo Oliveira, que faz oposição à atual gestão. O vereador disse que o partido estuda procurar o Ministério Público para que seja pedida a impugnação da chapa, eleita em 2016. Nós acreditamos que agora, com o afastamento e a vice assumindo, ela possa estar cumprindo, pelo menos, a questão de assinar o pagamento dos funcionários, o andamento, né? Um pouco natural da cidade de Mauá. Procuramos outros vereadores nos gabinetes para falar sobre a situação. Fomos em 5 salas, mas ninguém quis comentar o assunto. A assessoria do presidente da casa, Admir Jacomussi, disse que o vereador do PRP estava numa consulta médica. Admir é pai do prefeito preso. Vem mais tarde um pouquinho. Posso deixar seu telefone aí? O vice-presidente da Câmara também não foi encontrado. A assessoria de Betinho Dragões, do PR, disse que só poderia agendar uma entrevista para a semana que vem. Átila Jacomussi está preso desde quarta-feira da semana passada. Ele teve a prisão temporária decretada durante a Operação Prato Feito da Polícia Federal, que investiga desvios e fraudes em contratos da merenda escolar. Na casa do prefeito foram encontrados R$87 mil em espécie. Ele pediu o afastamento temporário do cargo. Quem está no comando da cidade é a vice-prefeita Alaide Damo, do MDB. Átila Jacomussi teve um habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Está preso na sede da Polícia Federal de São Paulo, sem data para ser solto. Na Operação Prato Feito, o secretário de Governo e Transporte da cidade, João Gaspar, também foi preso. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou quase R$600 mil. Assim como Jacomussi, João Gaspar não soube explicar a origem do dinheiro. Nas ruas, os moradores esperam a apuração do caso, enquanto aguardam uma solução também para os diversos problemas enfrentados na cidade. Saúde, educação, né, tá bem precária. Falta de vaga em creche, falta de vaga em escolas públicas. Tá um absurdo. Delação dos executivos da JBS Friboi completa um ano. A revelação do esquema de corrupção paralisou o governo Temer e envolveu quase todos os partidos. A delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista levou o governo para o centro das investigações. O presidente Temer foi gravado por Joesley Batista no porão do Palácio do Jaburu. Num encontro, segundo o delator, Temer teria dado aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. O negócio dos vazamentos. Eu estou lá me defendendo. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Manter isso. 3 dias depois da delação vir à tona, Temer reagiu. Negou as acusações e disse que não renunciaria. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Além dos áudios, foram divulgadas imagens do ex-assessor de Temer, Rocha Loures, correndo com uma mala com R$500 mil nas ruas de São Paulo. O dinheiro seria parte de uma propina destinada a Temer, o que ele sempre negou. Com base nas delações, Temer foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, sob o comando, na época, de Rodrigo Janot. A delação dos executivos fez com que a agenda do governo mudasse. Ministros cogitaram renunciar em bloco e Temer precisou gastar o capital político tentando convencer aliados na Câmara a barrarem as investigações contra ele.
A estratégia deu certo e os deputados mandaram para o arquivo as acusações. Além de Temer, a delação atingiu quase todos os partidos políticos. Até agora, rendeu 91 investigações. Entre os citados, os ex-presidentes Lula e Dilma. Num dos depoimentos, Joesley disse que os dois petistas teriam recebido 150 milhões de dólares em contas no exterior e que quem definia o que fazer com o dinheiro era o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Dilma e Lula negam. Outro político que foi fortemente atingido pela delação é o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele virou réu no Supremo este ano. O tucano foi flagrado pedindo 2 milhões de reais ao dono da JBS. Aécio disse que era para pagar sua defesa na Lava Jato. E devido a este episódio, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor Menderson Lima, que também são réus no Supremo, chegaram a ser presos, mas respondem ao processo agora em liberdade. Já Aécio chegou a ser afastado 2 vezes do mandato de senador. No entanto, já retomou as funções. Ele também nega as denúncias. A delação dos executivos da JBS Friboi está suspensa a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os delatores foram acusados de omitir informações. Cabe ao ministro Fachin decidir se vai cancelar os acordos. O presidente Michel Temer participou hoje de um almoço na casa do deputado Heráclito Fortes, do DEM. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do Democratas, participou do encontro. Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de desistir da candidatura à reeleição, Temer apenas disse que estava meditando sobre o assunto. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou hoje numa entrevista ao jornal O Globo que figuras como o presidente Michel Temer, do MDB, e Aécio Neves, do PSDB, se achavam imunes a qualquer investigação. Ele afirmou também que tem absoluta convicção do envolvimento do presidente nos crimes apontados nas 2 denúncias criminais. Nas palavras de Janot, abre aspas, se provas não forem suficientes, me mudo para Marte, fecha aspas. Janot comentou também sobre as revelações feitas por executivos do grupo JBS Friboi. Ele considera que essas delações estão entre as que mais ajudaram a combater a corrupção no Brasil. Segundo o ex-procurador-geral da República, foram informações passadas por pessoas da JBS que ajudaram o Ministério Público a chegar na cabeça da organização criminosa e atingir um presidente da República em exercício. A Polícia Federal concluiu o inquérito e afirma que a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, recebeu R$885 mil de propina. O relatório foi enviado ao ministro Dias Toffoli no Supremo. O texto aponta que há indícios de que a presidente nacional do PT praticou os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. De acordo com o documento, 4 repasses no total de R$585 mil vieram da Consiste, empresa que explorava o sistema de empréstimos consignados do Ministério do Planejamento, na época ocupado pelo marido de Gleisi, o ex-ministro Paulo Bernardo, também do PT. Uma outra parte de 300 mil teria como origem a empresa TAM Linhas Aéreas. As investigações duraram um pouco mais de 1 ano e meio. Ao analisar as planilhas apreendidas dos envolvidos, os investigadores mapearam o caminho do dinheiro por meio de quebra de sigilo. Foram encontrados indícios de que juntos, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo e pessoas ligadas ao casal receberam cerca de R$7 milhões do Fundo Consiste. Segundo a Polícia Federal, a empresa repassava a propina para o escritório do advogado Guilherme de Sales Gonçalves, responsável pelo pagamento de contas pessoais do casal. No Supremo, Gleisi e Bernardo são réus na Lava Jato devido a outra investigação. O julgamento deve ocorrer ainda neste semestre. Nesta ação, eles são acusados de receber R$1 milhão do esquema de corrupção na Petrobras. O dinheiro teria sido usado na campanha de Gleisi ao Senado em 2010. O casal nega todas as acusações. Em junho de 2016, Paulo Bernardo chegou a ser preso por suspeitas relacionadas aos empréstimos consignados. Foi solto 6 dias depois por
decisão do ministro Toffoli. O juiz Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas, determinou a retirada imediata dos benefícios que Lula tem por ser ex-presidente da República. A decisão liminar foi proferida após a ação popular ajuizada por Rubens Gatti Nunes, advogado e coordenador do MBL, o Movimento Brasil Livre. Por lei, todo ex-presidente tem direito a 4 seguranças, 2 assessores, 2 motoristas, veículos e cartão corporativo, tudo pago com orçamento da presidência. Na decisão, o juiz afirma que Lula está sob a custódia permanente do Estado e sob proteção da Polícia Federal, o que lhe garante muito mais segurança do que tivera quando livre. A defesa de Lula informou que vai recorrer. Ex-ministro José Dirceu tem recurso negado e pode voltar para a cadeia. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre rejeitaram o último recurso da defesa de Dirceu em segunda instância, num dos processos em que o petista é réu. O juiz Sérgio Moro tinha condenado o ex-ministro a 20 anos. No entanto, a pena foi elevada pelo TRF4 para 30 anos e 9 meses de prisão. Ele é acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a estatal. Segundo o Ministério Público, o ex-ministro recebeu o dinheiro enquanto era julgado pelo Supremo no mensalão petista. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Dirceu ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. Até agora, a pena de Dirceu é a segunda mais alta na Lava Jato. A primeira foi de Renato Duque, o ex-diretor de serviço da Petrobras, ligado ao PT, condenado a 43 anos de prisão. José Dirceu chegou a ser preso em agosto de 2015 pelo esquema de corrupção na estatal. Em maio do ano passado, por decisão do Supremo, foi mandado para casa, de onde é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na Lava Jato, o ex-ministro ainda é réu em outras 2 ações penais. Numa, já foi condenado por Moro a 11 anos e 3 meses de prisão, acusado de receber propina de uma fornecedora de tubos para a Petrobras e de ocultar, por meio de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria. Este processo ainda não foi para a segunda instância. Na outra ação, teria recebido propina das empreiteiras Engevix e da UTC. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Do ponto de vista simbólico, há uma diferença enorme entre Lula e Zé Dirceu. Lula é um ex-sindicalista. Sindicato nunca foi propriamente uma igreja, uma sede de santos, né? O Dirceu não. O Dirceu é um membro de esquerda. O Lula nunca foi de esquerda. O Dirceu é à esquerda no Brasil. Foi líder estudantil, foi guerrilheiro, disse que lutou pela democracia. Mentira, lutou por outra ditadura, uma ditadura de sinal trocado, uma ditadura comunista. Foi trocado pelo embaixador americano. E, ao voltar ao país com a anistia, ele ajudou a formar o PT. E, sobretudo, ele deu ao PT a solidez de um líder forte, o Lula. Quando o Lula ajudou a fundar o PT, ele era um em muitos, havia muitas dissidências, muitos grupos. Zé Dirceu impôs a figura do Lula, inclusive fazendo um mensalão antecipado. Ele comprou praticamente o PT. Depois foi o grande derrotado no mensalão, porque ele queria que o Lula fizesse uma composição com o MDB, que veio depois, e o Lula terminou preferindo comprar os partidinhos lá. Então o Zé Dirceu é o exemplo mais bem acabado do que é a esquerda. Não a esquerda brasileira, a esquerda em geral. Tem um discurso muito bonito de proteção aos pobres, mas o objetivo principal é chegar no poder e enriquecer pessoalmente. Zé Dirceu tem uma natureza de bandido, né? Tanto é que ele está preso, ele podia ter sido indultado, como foi todo mundo, menos os que não eram políticos no mensalão, pela Dilma, e depois perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não foi porque ele delinquiu na cadeia, cumprindo pena na papuda do mensalão. Ele foi descoberto, flagrado, delinquindo e terminou preso na Operação Lava Jato, porque ele tem uma gana por dinheiro que supera qualquer ideia até de sobrevivência. Agora, apesar de já ter sido solto de novo pelo Supremo,
ele talvez vai ter que ir para a cadeia. Aliás, ele vai para a cadeia mesmo, e aí ele vai aprender que é o seguinte: quando há qualquer laivo, qualquer nesga de Estado de Direito, o lugar do criminoso, o cara que não aguenta resistir ao crime, é na cadeia, principalmente quando ele é reincidente, ou seja, tão insistente como é o Zé Disseu. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até! E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista a deputada estadual do PT, Beth Saão, sobre a prisão de Lula e as eleições deste ano. O Ministério Público Federal investiga 429 clientes do banco Evergreen, conhecido como EVG, controlado pelo doleiro Dário Messer. Ele é apontado como principal articulador do esquema-alvo da Operação Câmbio Desligo, que prendeu pessoas suspeitas de transações financeiras ilegais no Brasil e no exterior. Messer é brasileiro naturalizado paraguaio e é considerado foragido nos dois países. A lista de clientes investigados inclui empresários, doleiros, esportistas, nomes ligados a políticos e a juízes. O Banco de Messer tem sede em Antígua e Barbuda, um arquipélago no Caribe. A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar a ligação entre o piloto suspeito de trabalhar para o PCC e um tenente-coronel da PM aposentado. Eles eram sócios de uma empresa de serviços aeronáuticos. Fotos que circulam na internet sugerem laços estreitos. No churrasco no barco, aparecem sorridentes o piloto condenado por tráfico de drogas e um policial do alto escalão da PM de São Paulo. Felipe Ramos Moraes, preso no início da semana, segundo a investigação, era quem pilotava o helicóptero usado para executar 2 chefes do PCC numa emboscada no Ceará em fevereiro. Crime que teria sido encomendado por comparsas da quadrilha. Felipe seria o piloto a serviço da facção criminosa. O homem fotografado com ele é o tenente-coronel Edson Luiz Gaspar, que foi comandante do grupamento aéreo da PM de São Paulo, responsável pela frota de helicópteros Águia e agora aposentado. Gaspar é também membro do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CENIPA, o Centro Nacional que investiga acidentes aéreos. A amizade entre os dois na rede social começou em 2012. No mesmo ano, o helicóptero da foto em que aparecem juntos foi flagrado com quase 200 quilos de cocaína a bordo e Felipe foi preso. Não era apenas uma amizade no Facebook. O coronel mantinha uma empresa com o piloto de assessoria aeronáutica, aberta em 2008 e chamada GF, as iniciais de Gaspar e Felipe. Mas quem assinava como sócia era a filha do coronel. Quase uma década depois, em março do ano passado, de acordo com o registro na junta comercial, o nome de Felipe foi retirado do contrato social e, no lugar dele, entrou o nome do coronel Gaspar. No contrato, o coronel da reserva assumiu as cotas de Felipe e também a quase totalidade das cotas que estavam em nome da filha e passou a ser o sócio administrador da empresa. Tamires Correia Gaspar, na época em que o contrato com o piloto foi firmado, tinha 19 anos de idade. A sigla GF também aparece numa outra empresa de Felipe, dona de 4 helicópteros, 2 envolvidos no transporte de drogas. Uma terceira empresa, a GF Táxi Aéreo, está em nome da irmã e da mãe de Felipe. O coronel Gaspar alega que conheceu Felipe numa feira aeronáutica e que ele era fã do grupamento militar aéreo, onde fazia visitas constantes na adolescência. Gaspar também diz que a empresa, aberta em nome dos dois, tinha a intenção de fazer voos panorâmicos, mas não foi adiante e estava inativa até o próprio coronel assumir totalmente os papéis da empresa. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, está apurando a ligação entre o coronel e o piloto suspeito de trabalhar para o PCC. A Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, é conhecida como a Rua das Ferramentas e Ferragens. Lá se encontra de um simples prego a máquinas para qualquer tipo de serviço. Algumas lojas estão na região há mais de 100 anos.
Uma delas é a Casa da Boia, fundada pelo imigrante sírio Riscala Jorge, personagem homenageado no espaço cultural no mesmo endereço. É no casarão em estilo Art Nouveau, tombado pelo patrimônio histórico, que funciona a Casa da Boia, um dos estabelecimentos comerciais mais tradicionais de São Paulo. Visitar a loja é como entrar num pequeno museu. Pelas paredes estão os moldes das peças que eram fabricadas aqui. Máquinas antigas e principalmente as peças em cobre, que deram origem ao lugar. Tudo começou com este homem, Riscala Jorge Tarhan, um imigrante sírio que chegou ao Brasil em 1895. Trabalhou como faxineiro em uma pequena fundição. Em apenas 3 anos, comprou a empresa e transformou o espaço em uma das primeiras fundições de cobre do país, como conta seu neto, hoje à frente dos negócios da família. Ele, ao contrário dos demais amigos, que iam mascatear, vender mercadorias nas cidades do interior, ou mesmo na capital, em bairros mais distantes, ele optou em trabalhar com cobre, porque o pai dele já trabalhava com cobre lá na Síria e ele já tinha algum conhecimento da área. A empresa de Riscala começou a prosperar no momento em que São Paulo também se transformava. Com o crescimento rápido da cidade, houve a preocupação em melhorar as condições de saneamento básico. Foi aí que o artesão das peças em cobre viu que poderia ampliar os negócios. As casas não tinham esgoto, não tinham caixas d'água e começou a se vender muita boia de caixa d'água e ele conseguiu introduzir essa boia no Brasil e ela passou a ser muito procurada pelas pessoas. E aí, com o tempo, todo mundo dizia, vai na Casa da Boia, vai na Casa da Boia. E o povo deu nome para a empresa que nós mantemos até hoje. Parte dessa história está sendo contada agora na Casa da Boia Cultural, que funciona no antigo casarão. São documentos, fotografias e objetos que retratam a trajetória deste imigrante, com dom empreendedor. Ela tem toda a parte histórica, mas ao mesmo tempo ela é uma loja que funciona há 120 anos. A gente tem isso documentado para todo mundo ver, né? O presidente do PTB, o deputado estadual Campos Machado, é alvo de 2 inquéritos por suspeita de enriquecimento ilícito. Relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, aponta operações suspeitas envolvendo transações do valor de R$6 milhões em contas bancárias do parlamentar, da mulher dele, Marlene Machado, e do escritório de advocacia em que o presidente do PTB é sócio. Segundo o Ministério Público Estadual, o crime envolveria o ressarcimento de gastos com locação de imóvel para o seu escritório político e a devolução do salário de servidores indicados pelo político. Só na Assembleia Legislativa, cerca de 160 cargos estariam sob influência, em um esquema ilegal que movimentaria cerca de R$500 mil por mês. As investigações estão divididas em 2 inquéritos na Promotoria do Patrimônio Público e Social. As práticas irregulares ocorreram de 2008 a 2015, quando Campos Machado já era deputado estadual. Ele é um dos políticos mais influentes de São Paulo e está no 7º mandato consecutivo como deputado. Em 2008, foi candidato a vice-prefeito da capital paulista na chapa do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Campos Machado nega qualquer irregularidade nas movimentações financeiras e se diz vítima de vingança por causa de uma PEC que ele apresentou em 2013 para impedir que promotores investiguem políticos por atos de improbidade. Ele afirma ainda que as denúncias já foram alvo de um outro inquérito que foi arquivado. O Ministério Público de Minas Gerais pediu hoje a rejeição dos embargos declaratórios apresentados pela defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele foi condenado em segunda instância por participação no chamado Mensalão Tucano.
Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano, considerado o embrião do Mensalão do PT. O julgamento do último recurso contra ele no Tribunal de Justiça de Minas foi marcado para o próximo dia 22 de maio. O Ministério Público Mineiro se manifestou hoje contra os embargos declaratórios apresentados pela defesa do Tucano. Caso os desembargadores do TJ acatem o pedido dos promotores, o ex-governador deve iniciar imediatamente o cumprimento da pena. O Tucano é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro de estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e o Banco do Estado de Minas. O dinheiro foi usado para o Caixa 2 de campanha de reeleição dele ao governo mineiro em 1998. O esquema desviou cerca de 3 milhões de reais e teve a ajuda das empresas de publicidade de Marcos Valério, condenado no mensalão do PT a 37 anos e 5 meses de prisão. A defesa de Eduardo Azeredo nega o envolvimento do Tucano nos crimes e diz que vai recorrer da condenação também em tribunais superiores, caso o TJ mineiro não aceite os embargos de declaração. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Gedel Vieira Lima disse que não faria sentido o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, abastecer financeiramente a campanha dele ao Senado pela Bahia em 2014. Na época, ele fazia oposição à chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, cuja campanha também era coordenada por Padilha. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréa Sadi, no site G1. Segundo a reportagem, a declaração de Gedel é parte do depoimento prestado em 10 de abril, no inquérito da Odebrecht, que está no Supremo Tribunal Federal. A investigação tem como alvos os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, e passou a incluir, em março, o presidente Michel Temer. Segundo o blog, a Polícia Federal pediu esclarecimentos a Gedel, que está preso, sobre o episódio envolvendo os 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB, em 2014, negociados num jantar no Palácio do Jaburu. Segundo o delator Lúcio Funaro, 1 milhão de reais foram entregues no escritório de José Yunes, ex-assessor e amigo de Temer. O destinatário do dinheiro seria o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A reportagem revela ainda que, no depoimento, Gedel afirmou que há uma discrepância gritante no relato de Funaro, porque, na época, ele era oposição ao governo do PT, e que, por estar apoiando Aécio Neves, do PSDB, não seria convidado para eventos no Jaburu. Gedel teria confirmado conhecer Funaro, mas que a relação se restringia a orientações sobre tratamentos para o pai dele, que estava doente e morreu. O ex-ministro afirmou ainda que soube da amizade entre Funaro e o ex-deputado Eduardo Cunha pela imprensa. Ele também negou ter pedido a Funaro para que retirasse 1 milhão de reais do escritório de Yunes em 2014. E agora há pouco, a Justiça Federal expediu um mandado de prisão contra José Dirceu. O ex-ministro deve começar a cumprir a condenação de 30 anos e 9 meses na Operação Lava Jato. A ordem foi assinada pela juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal. Dirceu tem até amanhã, às 5 da tarde, para se apresentar à carceragem da Polícia Federal em Brasília. O petista ainda pode recorrer às instâncias superiores. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a retirada dos benefícios que Lula tem por ser ex-presidente da República. As pessoas muitas vezes tropeçam no óbvio, pedem desculpas e seguem adiante, sem desconfiar que o óbvio é o óbvio. Provocado por uma ação popular, o juiz federal Haroldo Nader de Campinas enxergou o óbvio. Preso em Curitiba desde 7 de abril, Lula já não faz jus aos benefícios que recebe por ser ex-presidente da República. 2 carros e 8 servidores públicos, 2 motoristas, 4 seguranças e 2 assessores. O juiz mandou suspender as benesses. A defesa de Lula diz que a decisão do magistrado causa perplexidade. Será? De que servem 2 automóveis oficiais para alguém que está preso? Por que um sujeito que está sob vigilância de agentes federais durante 24 horas por dia precisaria de 4 guarda-costas? De resto, Lula não precisa de assessores para ligar e desligar a televisão instalada em sua cela. Lula descobriu que a empáfia não tem elevador. Despencou das alturas para o xadrez. Deveria aproveitar a Câmara de Descompressão de Curitiba para fazer a transição entre o que ele acha que é
e aquilo que ele passou a ser. Sua ficha demora a cair. Preso por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula ainda brinca de candidatura presidencial. Tudo bem, a loucura tem razões que a sensatez desconhece. Mas não é justo que, além de pagar pela estadia do preso, o contribuinte ainda tenha que custear sua hospedagem no mundo da lua. Boa noite. Segundo o IBGE, quase 28 milhões de brasileiros estão desempregados. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em todo o país, falta trabalho para 27 milhões e 700 mil brasileiros. O número corresponde a 24,7% da força de trabalho subutilizada e é o maior da série histórica desde 2012. A fatia representa o grupo dos desempregados, mais aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana, além dos que têm o potencial para trabalhar, mas não estão procurando emprego por motivos diversos. Segundo outro levantamento já divulgado, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego subiu para 13,1%, atingindo cerca de 13 milhões e 700 mil pessoas. Os maiores índices de desemprego foram registrados no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Maranhão. A Bolsa de Valores de São Paulo teve hoje a maior queda diária em um ano. A Bovespa recuou 3,37%. O dólar chegou ao patamar de R$ 3,70. Após o quinto avanço seguido, a moeda atingiu o maior valor de fechamento desde 16 de março de 2016. Hoje a alta foi de 0,62%. Nas casas de câmbio, o dólar já é vendido acima de R$ 4,00. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Por mais que se fale em sazonalidade, que começo do ano é mais fraco mesmo, essa subutilização recorde vem em linha com o andamento da economia. O desemprego permanece elevado, até cresceu em boa parte pela fraqueza da retomada da atividade. Situação que fez crescer o número de pessoas que desistem de procurar emprego por desalento. 4,6 milhões estão nessa condição, também um recorde. E aí estamos naquela fase do porquê da frustração das expectativas. Começa com a perda de força do governo, implicado em várias denúncias, o que travou a agenda no Congresso. As discussões sobre a reforma da Previdência, que traria mais confiança quanto ao ajuste das contas públicas, foram deixadas de lado com a desculpa da intervenção no Rio de Janeiro. E o reequilíbrio das finanças é ponto fundamental para se ter condições de um crescimento sustentável de longo prazo. Sem isso, também diminui a confiança dos empresários para investir, contratar. Por outro lado, tem as eleições, que são das mais indefinidas dos últimos tempos e das mais importantes, exatamente pela necessidade de termos um governo forte que consiga levar adiante o programa de reestruturação da economia. Diante da indefinição que estamos vendo, empresários e consumidores ficam ainda mais cautelosos, sendo que, do ponto de vista do consumo e de investimentos empresariais, as condições do crédito, com uma resistência enorme do sistema financeiro em cortar mais os juros, também tem atrapalhado bastante. Para completar esse cenário mais nebuloso, veio a disparada do dólar, motivada por fatores externos, que já fez o Banco Central parar de cortar os juros básicos. 0,25 a mais ou a menos na taxa básica não fará grande diferença na atividade. A Selic já caiu bem além do que se imaginava. O problema é que o Banco Central mudou de postura ao detectar riscos maiores. O petróleo batendo recordes, combustíveis mais caros, dólar mexendo com vários preços, em algum momento podem pressionar os índices. A precaução do BC é correta, mas a percepção de riscos maiores aumenta as incertezas que, entre outros efeitos, leva a reações mais negativas do mercado, como aconteceu hoje. Boa noite. A partir de hoje, milhões de muçulmanos no mundo todo começam a celebrar o Ramadã. O Ramadã é considerado o mais sagrado dos meses porque, segundo os preceitos muçulmanos, marca o início da revelação do Corão ao profeta Maomé. O ritual mais importante desse período, que dura de 29 a 30 dias, é o jejum, desde o amanhecer até o pôr do sol. Um levantamento do Instituto Pew Research mostra que o islamismo é a única religião cujo número de seguidores cresce acima da população mundial. O Instituto afirma que em 2020,
2010 havia 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos e 2 bilhões e 170 milhões de cristãos no mundo. Em 2050, os seguidores do islamismo serão 2 bilhões 760 milhões e os cristãos 2 bilhões e 900 milhões. A Organização Mundial de Saúde confirmou o primeiro caso de ebola em zona urbana, no Congo. Segundo o Ministério da Saúde congolês, foram identificados 2 casos suspeitos de febre hemorrágica a 150 quilômetros da área em que os primeiros casos surgiram. A OMS tem registro de 44 pessoas doentes no Congo e vai convocar um comitê de emergência amanhã para avaliar os riscos internacionais desse novo surto de ebola. Entre 2013 e 2016, na África Ocidental, houve 29 mil casos registrados, com 11.300 mortos. Aqui em São Paulo, hoje o sol apareceu e a temperatura ficou por volta dos 25 graus à tarde. Olha, Gamberini, não teve chuva, né? Só muita nebulosidade. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. A partir de amanhã, o tempo começa a mudar completamente no centro-sul do país. É que uma intensa frente fria associada a um ciclone extratropical provoca chuvas do Rio Grande do Sul até o Paraná. A meteorologia alerta para o risco de temporais amanhã. E eu já adianto que no final de semana, esse sistema avança pela costa do Sudeste, provocando chuvas fortes e a queda de temperaturas aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para essa sexta-feira? Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 19 graus, com chuvas a qualquer hora. Em Curitiba, chuva forte a partir da tarde, mas antes, os termômetros chegam aos 25 graus. Na capital fluminense, tempo firme e máxima de 32. E em Salvador, calor de 30 graus e se chover será assim bem rapidinho, só pela manhã. Aqui em São Paulo, o sol brilha forte e a sensação é de calor à tarde, viu? No norte paulista, o ar fica seco e não chove. No oeste, nas áreas que fazem divisa ali com o Paraná, as nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde e pode até chover forte. Nas outras áreas, incluindo a capital, chove de forma pontual a partir da tarde. A máxima chega aos 30 graus em Presidente Prudente e aos 31 em Presidente Bernardes. Na cidade de Araraquara, a máxima também fica em torno dos 30 graus. E no litoral faz até 29 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital, faz um calorzinho amanhã, mas esfria pra valer no final de semana. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã de 27 graus, com predomínio de sol e uma pequena possibilidade de chuva à tarde. No sábado, o tempo já fica bem estável, com chuvas a qualquer hora e a máxima cai para 24 graus. No domingo, não teremos chuva, mas em compensação, olha o frio. Mínima de 13 e máxima prevista só de 19 graus. É bom preparar o cobertor. O impacto da prisão de Lula sobre as candidaturas do PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevisto a deputada estadual Beth Saão, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputada, por estar conosco. Esse está sendo um ano eleitoral, assim, de muita incerteza e no seu partido, no PT, também, né? Há aí muita preocupação sobre o futuro e se repete com frequência que eleição sem Lula é fraude. No seu entender, pensando desta forma, o PT deveria boicotar as eleições desse ano? Não, o PT não vai boicotar as eleições deste ano. O PT vai lançar o candidato e, neste momento, o nosso candidato é o presidente Lula, é o ex-presidente Lula. Então não é fraude? Não, não. Nesse momento, né, porque o Lula foi retirado das eleições de uma forma muito violenta no nosso entendimento, né? Até porque a decisão da Justiça foi uma decisão que abortou muitos recursos que ainda poderiam ter sido utilizados e não foram. E ainda tem recursos para serem utilizados, como, por exemplo, julgamento ainda de habeas corpus, você tem ainda ADC, que são as ações diretas de constitucionalidade. Então, há formas de a gente poder ainda ter o Lula livre disputando as eleições. De qualquer modo, mesmo que ele se mantenha privado de liberdade, nós acreditamos que o PT já tomou essa decisão, a direção nacional já tomou essa decisão de
registrar o Lula como candidato, até porque você tem que também levar em conta que o Lula hoje é o campeão das pesquisas. Ele aparece em primeiro lugar, ele aparece como favorito. Então, deixar de ter o Lula no processo eleitoral é realmente fazer uma eleição que peca pela legitimidade do processo, porque vai retirar deste processo o candidato que teria todas as condições e tem todas as condições de ser vitorioso. Bom, então o PT tem sim reiterado essa decisão, mantém Lula candidato, vai tentar registrar a candidatura, vejamos lá no Superior Tribunal Eleitoral se aceita, se não aceita, tudo isso vamos saber no devido tempo. Qual seja, e é uma situação de grande incerteza e, por isso mesmo, de risco. Risco em que sentido? Para as candidaturas do PT. E aí entra a indagação. Essa insistência do PT em manter Lula candidato com a possibilidade dele ser inelegível pela questão da lei da ficha limpa, uma vez condenado em tribunal de segunda instância. Isso não pode repercutir? Não é um risco muito alto que vocês do PT correm, no sentido de poder impactar a intenção de formar bancadas expressivas no Legislativo? Em primeiro lugar, eu quero responder o seguinte. Nós tivemos no Brasil, nas eleições de prefeito de 2016, várias liminares que foram concedidas pelo TSE em prefeitos com situação semelhante, ou seja, que já haviam sido julgados por um colegiado e, portanto, eram considerados ficha suja e ministros do TSE concederam liminares, prefeitos concorreram às eleições e, não sei se, acho que até assumiram no caso de vitória. Nesta questão do presidente Lula como candidato, se você for ver, nós teremos uma eleição muito curta. A eleição começa no dia 15 de agosto. Daí eu perguntar do risco. O tempo é curto para um risco tão grande. Mas o presidente Lula tem um capital político muito grande, né? E ele tem também uma capacidade de transferência de votos, caso, vamos supor que ele não tenha condições de ser candidato. Registrado ele será, mas digamos que ele seja impedido de se candidatar pelo TSE. Mesmo assim, a capacidade do ex-presidente de transferir votos é muito grande. E as pesquisas também apontam isso. Chega em torno de 27%, quase 30%. É um percentual muito expressivo. Agora, há consenso no PT sobre isso? Porque depois daquele discurso do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, outras lideranças petistas já estão se manifestando que o PT tem que tomar uma posição, tem que tomar uma atitude, abrir-se para alianças com outros partidos e, eventualmente, também indicar e apelar para o tal do plano B, onde há muita resistência. E isso está causando um racha no PT? Não, o PT sempre foi um partido que conviveu com suas divergências e suas opiniões diferentes internas. Eu acho que do ponto de vista, inclusive, da democracia interna, não tem nenhum partido no país que tem essas características de debate interno muito forte dentro do PT. O que produz essas ideias, né? É uma coisa quase que natural, uma decorrência natural desta democracia do PT, você ter líderes que têm outras posições. Isso não significa que, em determinados momentos, essas opiniões acabam se harmonizando e você sai para a eleição com um posicionamento único. É isso que tem sido uma marca do partido. Não há racha. Divergência e não há racha. Você tem um posicionamento de alguns ex-governadores ou de atuais, né? Mas, fora isso, acho que dá para a gente conviver muito bem. Bom, e essa conversa que está correndo agora, que se em último caso o próprio Lula acabar dizendo, bom, gente, agora vai para o plano B, existe a possibilidade de, já estaria sendo negociada com Ciro Gomes, uma possibilidade de aliança e em contrapartida ele ser eleito, daria o indulto a Lula? Não. Eu acho essa que conversa está rolando? É pura especulação. É pura especulação. Acho que você diria até uma fofoca em tempos pré-eleitorais, né? Porque não tem a mínima veracidade esse tipo de
de assunto. Essa negociação não estaria sendo feita? Não, de forma recorrente tem sido abordado por setores da imprensa. Olha, aqui o Fernando Haddad foi conversar com o Ciro. Agora, de fato, de concreto mesmo, não tem nada ainda definido. A definição é que o Lula é o candidato do Partido dos Trabalhadores e deverá ser registrado no período correto para isso, ou seja, no dia 15 de agosto. Está desanimada com o desempenho da candidatura de Luiz Marinho para o governo de São Paulo, considerando o lugar que ele está nas pesquisas e o nível da rejeição? Olha, nós já tivemos momentos muito piores nesta etapa das eleições. O Marinho, em algumas pesquisas, ele aparece com 8% da intenção de voto. Isso é bom? É bom, nossa, isso é ótimo. Nesse momento, quando o Márcio França, que assumiu o governo, tem até um percentual menor que o do Marinho, um pouquinho menor. Um empate técnico, vamos dizer. E quer queira, quer não, estava numa secretaria, era vice-governador do Estado e assumiu o governo do Estado. E você tem 3 candidaturas com perfil muito parecido. 3 pré-candidaturas, digamos assim. Você tem o Dória, o Márcio França e o Scaff. Os 3, eles transitam no mesmo eleitorado, ou num eleitorado muito parecido. E você tem o Marinho, com um perfil mais de centro-esquerda, mais à esquerda, um perfil mais progressista, que certamente poderá vir a crescer. E nós acreditamos que ele tem uma capacidade competitiva e que ele poderá, sim, vir a chegar no segundo turno, e estamos esperançosos. O Marinho fez uma excelente gestão em São Bernardo e está se apresentando como pré-candidato. Certo. A última questão é sobre o seu futuro político. A deputada será candidata nessa eleição? Sou pré-candidata à reeleição. Reeleição, deputada estadual. Deputada estadual, por São Paulo. E estamos trabalhando para isso tudo. Muito bem, eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, entenda o impacto social causado pela homofobia retratada nas novelas.